Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar rapidinho falando sobre como que você vai solucionar problemas de limite que envolvam uma divisão. A primeira coisa que a gente vai se lembrar quando a gente vê o limite com divisão é produto notável. Por quê? Porque ele é a forma mais rápida de você solucionar o seu problema. Você vai ver, bater de cara, então você vai ver um formato que pode ser substituído por outra expressão e você já pode realizar um corte, pode ver alguma outra maneira de realizar o corte muito mais fácil. O principal produto notável que vocês vão estar utilizando é a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b que multiplica a menos b. Esse daí vai ser o mais encontrado, com certeza, na sua prova. Ou na sua lista também, né, de limite. E aí aqui um pequeno exemplo, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Quando a gente estiver calculando o limite disso aqui, a gente pode simplesmente cortar, ou então, melhor, né, antes substituir o x ao quadrado menos 9 pelo produto notável dele, que é x menos 3 que multiplica x mais 3, e aí você pode realizar um corte, x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo, fica só com x mais 3, uma expressão muito mais simples, fácil e que dá para achar uma solução rápida. Segundo passo, quando você vê uma expressão de segundo grau na sua função, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer uma fatoração da expressão de segundo grau. Como que você faz isso? Primeiro você vai calcular o seu Bhaskara. Então você vai ver aí, calcular o Bhaskara, achar as raízes, né? Caso as raízes reais existam, tenha realmente um x1 e um x2 e dá um valor, ou seja, você calculou o delta e ele deu um valor onde o delta é maior ou igual a zero. Então, existem as duas raízes reais. Se ele for menor que zero, delta, então não existe raiz real. Não vai ser esse método que você vai usar para resolver o seu problema. E aí, nesse caso daqui, como que você vai substituir a expressão de segundo grau que está lá na sua prova, na questão, por uma outra expressão mais fácil, por uma fatoração. Você vai fazer essa multiplicação aqui. X menos a primeira raiz real que multiplica x menos a segunda raiz real. Supondo então que você fez o exercício, você achou as raízes reais e você viu que a primeira raiz é 3 e a segunda raiz é menos 2. Então, a expressão que você vai substituir lá na sua prova, na expressão de segundo grau que está na questão, é x menos a primeira raiz, que é menos 3. Não, desculpa, x menos a primeira raiz, que é 3, então vai ficar x menos 3, vezes x menos a segunda raiz. A segunda raiz eu falei que é menos 2, então é x menos menos 2, ou seja, x mais 2. X menos 3 que multiplica x mais 2 vai ser a substituição, uma outra expressão que substitui a expressão de segundo grau que a gente vai estar mexendo. E com isso, vocês podem realizar um corte. Vocês podem verificar alguma forma de fazer um corte. Terceiro passo, divisão polinomial. Em alguns casos, vai ser mais interessante que você use a divisão polinomial, dependendo de qual você se enquadra mais, qual você se encaixa mais, mas é um método. Sobre a divisão polinomial, tem um vídeo certinho explicando tudo sobre isso, ele vai estar na descrição. Então, pessoal, e no caso de vocês terem uma raiz, vocês estão lá mexendo com o limite, tem a divisão e de repente vocês veem uma raiz. Vão ter dois casos diferentes e aí para cada caso você vai ter que tomar uma medida diferente para solucionar ele. O primeiro caso é quando você estiver trabalhando com raízes de grau muito alto, como por exemplo raiz cúbica e raiz quarta, né? São raízes de certa forma de graus altos. E como que você vai simplificar a conta para começar a trabalhar com ela? Você vai fazer uma substituição de variável. Então vamos supor, nessa conta a gente tem uma raiz cúbica de x menos 1 dividido por uma raiz quádrupla de x menos 1. E aí nós vamos substituir ou vamos tomar x como sendo igual a u elevado a 12, por exemplo, nessa situação. Tem um videozinho também sobre a substituição de variável que vale a pena vocês assistirem. Nesse caso aqui, se a gente fizer essa substituição aqui, de x por u a 12, a gente vai ver que vamos estar trabalhando com u à quarta menos 1 dividido por u ao cubo menos 1. E a partir dessas duas expressões vocês já conseguem ver dois produtos notáveis, que é o primeiro a ao quadrado menos b ao quadrado, e esse aqui é a ao cubo menos b ao cubo. É um produto notável ao cubo. E aí, se você se lembrar, você pode substituir ou fazer algum outro método, mas de qualquer forma, trabalhar com isso é mais fácil e simples do que trabalhar com isso. Então, viu raízes de grau alto, você substitui a variável para trabalhar com potência, que fica muito mais fácil e dá para a gente chegar em resultado. Segundo lugar, você viu, talvez não possa ser uma raiz de grau alto, né? Como nesse caso daqui.
raiz de x mais 2 menos 3 dividido por x menos 7. Você viu essa expressão, essa conta, e aí como que você vai solucionar ela? Assim, sabendo, né, vendo seu limite, provavelmente é o x menos 7 que é a expressão problema. É o x menos 7 que é a expressão quando você vai tentar jogar aqui o 7, por exemplo, 7 menos 7 dá 0, você sabe que divisão por 0 não existe, e aí você vai ter que manipular a conta para tentar cortar esse x menos 7. Como que você pode fazer? Sabendo que aqui em cima tem uma raiz, você pode buscar sumir com essa raiz na parte de cima. E como que você vai fazer? Sabendo do produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado, que ele funciona como a menos b, ou a mais b, né, que multiplica o a e o b com o sinal contrário. Nesse caso aqui, como temos a primeira expressão, o a, raiz de x mais 2, menos a segunda expressão, que é o b, menos 3, a gente vai ter que multiplicar esse a menos b por a mais b, para que a gente possa então sumir com a raiz. Porque fazendo essa multiplicação vai ficar a ao quadrado, que é raiz de x mais 2 ao quadrado, corta a raiz com a potência quadrada e fica só x mais 2, menos o b ao quadrado, que é o 3. O 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar x mais 2 menos 9. Temos nesse caso então um x menos 7. A gente faz essa multiplicação embaixo aqui também. Mas no final das contas a gente chegou no x menos 7 dividido por x menos 7, que multiplica a raiz de x mais 2 mais 3. E aí a gente pode fazer o corte do x menos 7 e a gente vai ter a solução da nossa conta. E a gente fez isso como? Multiplicando aqui pelo produto notável, para que chegue ao produto notável a gente possa sumir com a raiz. E aí a gente pode solucionar essa conta. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Caso o conteúdo que vocês viram ficou legal, deixe um like, deixe um comentário também. E bons estudos de matemática para vocês!